Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção deste sábado, quando agora na sequência da programação que vamos abrir a Tua Palavra para o culto divino, que o Espírito Santo que aqui está permaneça em nosso meio. Realize o milagre maravilhoso da transformação da vida e da bênção e da presença desse poder, a fim de tomarmos decisões sábias em dias tão estranhos que estamos vivendo. Que essa sabedoria seja dada a todos nós e que a Tua Palavra venha diretamente do trono de Deus, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia Mundial da Alegria, que Deus abençoe a todos. Eu gosto muito de dizer essa frase que eu falo já há algumas décadas: Feliz Dia Mundial da Alegria. Porventura alguém, quando eu fui pastor aqui em 2004, 2005, que ouvia eu dizer isso? Tem alguém aqui? Alguns aqui, que Deus abençoe aos sobreviventes. Muito bom ver vocês. Falar em sobreviventes, eu acabei de receber um recado agora. Não é bem um recado, é uma imposição da Neusângela, porque quando mulher manda, a gente só obedece. E aí do homem que acha que manda alguma coisa, não manda não. Então, a Neusângela, que é diretora do Departamento da Mulher, mandou avisar, e eu faço voz a ela, porque a Fernanda Piazzi, que é a líder nesta área da família para toda a região leste aqui de São Paulo, ela vai estar hoje às 16 horas aqui na igreja. E toda a igreja é convidada para um projeto chamado Guardiãs do Lar. São as mulheres que oram pelos maridos. E há tanto marido por aí precisando de oração que vocês não fazem ideia, viu? Olha, tem uns rapazinhos aí dando um trabalho danado. E como é bom quando as mulheres oram com os seus maridos. A minha esposa acabou de orar comigo agora. Todas as vezes antes de eu pregar, quando ela não está presente, ela ora comigo. E a bênção de Deus é muito grande. Faz um bem enorme ao coração. A igreja toda é convidada e é um projeto especial para as mulheres. Eu quero aproveitar e dar o meu abraço aqui ao pastor Claudinei, que é o capelão lá do Hospital do Pênfigo, em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Se não falar sul, dá um rolo danado, né? Eu sei. Que Deus abençoe. Prazer em vê-lo com a família. Bem-vindo, bem como todos os amigos que nos visitam. Eu soube que há alguém que veio da Bahia hoje. É verdade? Tem algum baiano aqui? Aleluia, eu sou filho de baiano, ó, gente. É muito bom ver vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. O título do assunto desta manhã, Amor Eterno. Eu quero ler um texto que fala sobre esse assunto. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 31, e vamos ler o versículo 3. Aproveito para dar o meu abraço a todos os internautas, aonde estiverem, em várias partes aqui desse Brasil, em outros lugares, em outros países. Que Deus abençoe aonde você estiver. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nós lemos assim: Há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo. Jeremias está aqui falando. Há muito tempo o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, e com amorável benignidade te atraí. Há muito tempo o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei. Qual é o contexto que Jeremias está falando aqui? Neste momento, os hebreus, o povo de Deus, os judeus, estão no cativeiro babilônico. Nabucodonosor fez 3 incursões contra Jerusalém. E em cada uma dessas ele levava cativos para a Babilônia. Na primeira dessas incursões, ele levou os sábios, cultos, eruditos, artistas, escritores. Dentre eles foram Daniel e seus companheiros. Naquela ocasião, 3 profetas estavam falando para o povo de Deus: Daniel, Jeremias e Ezequiel. Jeremias ficou com o que sobrou de uma cidade totalmente destruída,
o templo foi arrebentado totalmente e Jeremias ficou com aquele povo pobre, humilhado, que não foram levados em nenhuma das 3 vezes para a Babilônia. Totalmente sem condições até de sobreviver. Ezequiel ficou com o povo cativo da cidade de Babilônia, no grande círculo de Babilônia. E Daniel ficou dentro do palácio com seus amigos. Foram contemporâneos, mas não se conheceram. Ambos, ou todos os profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel, escreveram admoestações para o povo. Jeremias falava antes de o povo tornar-se cativo. Há muito tempo o Senhor me falou que amou essa nação com amor eterno. Que amor é este? Que vem lá da antiguidade, quando Abraão foi chamado para ser o pai daquela grande nação. E Deus havia dito a Abraão: se diligentemente guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então você será pai de uma grande nação. Comece a contar as estrelas dos céus. Você não vai conseguir, porque são muitas, assim será a sua nação. Porém, este povo não aceitou os desígnios de Deus, não fez o que era o plano de Deus, e foi levado como cativo. E como cativos, ao irem, Jeremias estava preso lá em Jerusalém, porque quando ele era chamado para dizer alguma palavra de Deus, ele dizia para o rei: não se insurja contra os babilônicos, eles virão e vão tomar a cidade de qualquer jeito. Não se insurja contra eles, porque senão vai haver uma matança muito grande. E o rei não queria ouvir aquilo e mandava prender Jeremias. Tanto é que quando as tropas de Nabucodonosor invadiram Jerusalém, ele foi solto da prisão. E o rei sabia lá em Babilônia que Jeremias falava a respeito daquele cativeiro. Então disse a Jeremias para escolher: você quer ficar aqui em Jerusalém ou você quer ir para a Babilônia? Foi o único dos cativos que teve essa prerrogativa. E ele disse: eu vou ficar aqui. Então ele escreve: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Amor é um sentimento que leva a desejar o bem do outro. Amor é afeição profunda por alguém. Amor é intensa inclinação de caráter afetivo. Amor é simpatia, é zelo, cuidado e amizade. Você pode dizer que a sua esposa é a sua melhor amiga. Você pode dizer que o seu esposo é o seu melhor amigo. Mas são atos e sentimentos que levam a desejar o bem do outro e não o mal, não maldições. Mas esse texto ainda, nessa parte histórica tão cruel para o povo, diz ainda: com benignidade eu te atraí. E o que é benignidade? É generosidade, bondade, benevolência. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso. Benignidade e misericórdia estão totalmente juntos. E isto está com uma base na lealdade e na fidelidade. Quando eu falo de amor e de benignidade, vem à minha mente casamentos. Eu tenho feito muitos casamentos. Inclusive, eu estou vendo aqui o Marco e a Luciene, que eu fiz o casamento de vocês há uns 10, 15 anos atrás, não é? 15 anos. 15 anos atrás. Tem mais alguém aqui que eu fiz o casamento? Olha, que sim. Inclusive, eu acabei de falar para mandar um endereço para mim que eu vou orar lá com vocês. Tá bom? Como é gostoso fazer casamentos. Olha, eu nunca fiz tanto casamento na minha vida e nem tem tanto casamento agendado. Eu fiz casamento em setembro, outubro. Amanhã vou fazer um casamento, novembro. Tem outro para dezembro. E há casamentos já agendados para janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 9 meses consecutivos eu tenho casamentos agendados. E todas as vezes que eu vou fazer casamentos, eu peço a história dos noivos. Vocês lembram? Eu peço a história. Então a noiva manda o relato dela, dentro da visão dela, e não mostra para o noivo. E o noivo manda para mim o relato dele e não mostra para a noiva. Então eu junto as duas histórias e faço o casamento.
E quando ambos mandam, sempre eles falam de amor. E alguns dizem de amor eterno. O casamento que eu vou fazer amanhã, eu recebi um convite muito bonito, não vou identificar, porque há questões muito sui generis nesse casamento. É a primeira vez que eu recebo um convite onde há um cartãozinho. E nesse cartãozinho está escrito assim: sabemos que Deus faz tudo perfeito e para Ele há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso, somos gratos a Ele por todos os acontecimentos em nossas vidas e mais ainda, por nos permitir ter pessoas especiais escaladas para fazerem parte do time de nossos sonhos. Sua presença será de alegria e tudo mais. Fazer parte do time dos nossos sonhos. Ela é corintiana roxa e ele é palmeirense fanático. Olha, eu vou esconder o nome porque a câmera está pegando. Eles fizeram um brasão do Corinthians e do Palmeiras e uniram os dois. Vocês acreditam nisso? Aqui é um brasão do Corinthians e um brasão do Palmeiras. E eles estão convidando e me convidaram para fazer parte do time. Eu topei. Não é nem o Corinthians nem o Palmeiras, mas é o time da vida deles. Aí então vem a pergunta: como dois antagônicos podem casar? Porque se nós pegarmos as torcidas de São Paulo, que mais rivalidade existe, são os corintianos e palmeirenses. E eu não vou perguntar aqui quantos corintianos e quantos palmeirenses tem para não acabar com o culto. Então vocês ficam assim, ninguém se manifesta e nós saímos todos ilesos aqui de dentro. Quando eu vi este convite, eles me contaram a história, entra o amor eterno. Entra este amor que é tão maravilhoso e ele tem como objetivo durar toda a vida. E este é o objetivo dos casamentos. Eu fico feliz em vê-los após... Há quantos anos eu fiz o casamento de vocês? Vai fazer 15 anos também. E somados os dois, que Deus dê 30 anos e até a volta de Jesus, e todos os casamentos que estão aqui sejam abençoados pelo poder de Deus. Que bênção maravilhosa quando eu posso ler esse texto: com amor eterno eu te amei. Mas nós somos muito diferentes, como essas peças que estão aqui atrás, de várias cores. São peças que têm uma cor verde, uma cor amarela, uma cor vermelha, outros têm uma cor neutra. Então eu vou para um outro texto que está no livro de João, no capítulo 13. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. E vamos ler o que sobre este amor, alguns séculos depois de Jeremias ter escrito essas palavras, Jesus, dando as últimas orientações para os seus discípulos antes da cruz, escreveu em São João, no capítulo 13, versículos 33 a 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós vivemos em uma sociedade atual, neste dia 12 de novembro de 2022, que vos falo aqui na igreja do Tatuapé, para os amigos que nos acompanham. Nós estamos vivendo dias muito antagônicos, muito diferentes em nossa sociedade. Aí vem Jesus e diz algo que é remetido àquele Senhor. Quem é o Senhor que Jeremias falou há mais de 500 anos atrás, antes de Jesus, quando disse: com amor eterno eu te amei, e o Senhor me apareceu? Este Senhor que Jeremias está dizendo lá atrás é o Jesus que está falando aqui agora, é o mesmo. Aquele Senhor que apareceu
a Jeremias, é o Jesus que está dizendo agora: filhinhos. Jesus não tinha idade para ser pai de nenhum deles, mas ele está demonstrando palavras que somente são ditas por alguém que tem muito amor. E chamar homens adultos, barbados, forjados nas agruras e no labor de pescadores, de agricultores, de fiscais, homens acostumados com a vida serem chamados de filhinhos, é algo tão amoroso que não há comparações. E Jesus disse assim: para onde eu vou, vocês não podem ir e não estão preparados para saber. Jesus está ali a poucos momentos da cruz, e os discípulos ainda não haviam entendido o ministério que Jesus veio efetuar aqui na terra. Ele veio para morrer, ele não veio para subir o trono de Davi. E ele disse assim: olha, eu quero dar para vocês um novo mandamento. Quem deu os 10 mandamentos para Moisés, milênios antes dessa palavra, foi este Jesus aqui. Porque quando a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor face a face, o Senhor identificado lá no Antigo Testamento é esse Jesus aqui. E ele está então tendo a prerrogativa, como aquele que deu os 10 mandamentos, de dizer: um novo mandamento vos dou. Há alguns teólogos, como o pastor Dwight Nelson, que é o pastor sênior da Andrews University, já há mais de 30 anos como pastor daquela igreja, ele escreveu um livro intitulado 11º Mandamento. Não que Jesus estivesse colocando um outro mandamento no decálogo que ele mesmo havia dito milênios atrás, que seria eterno e imutável. Então, se é eterno e é imutável, não pode ser colocado nada, e nunca iria prescrever. Sempre teria sua durabilidade, eternamente. Mas ele estava dizendo de um novo mandamento que falava sobre o amor, porque havia sido esquecido. E é tão fácil esquecer o amor. Basta surgirem dificuldades que são totalmente contrárias à nossa natureza, que nos contrariam, que nos deixam com raiva, nervosos ou até agressivos. Basta que surja algo. Para quem não está em comunhão com Deus, e aqui eu não estou falando de religião, porque religião não salva ninguém. Eu estou falando de comunhão com Deus. É aquela que você, ao se levantar, se ajoelha e pede a Deus: Senhor, me dê sabedoria para eu gerenciar a minha vida hoje, porque a questão aqui em casa não está fácil. As coisas estão difíceis com os filhos. As questões são difíceis no casamento. As situações estão pesadas na parte financeira. Então me dê essa sabedoria e me dê amor para tratar com as pessoas. E uma das grandes virtudes dos relacionamentos interpessoais é conviver com as diferenças. Mas quando chegam diferenças em nossa sociedade com as quais não concordamos, nós agimos de uma forma quase irracional. E nos esquecemos de que Jesus falou de um novo mandamento, que hoje vos falo novamente ser novo. Porque sempre o mandamento do amor nunca vai deixar de existir e nunca vai ser cumprido totalmente, porque a maior demonstração de amor é dar-se. E poucos estão dispostos a dar-se. Poucos estão dispostos a entregar-se totalmente em amor por alguém, e talvez muito menos por Deus. Porque se nós não amamos o próximo que vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Então vem Jesus e diz: filhinhos, eu vou deixar vocês aqui, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, para que coisas muito maiores do que eu fiz, vocês possam fazer. Não maiores do que Jesus fez nos milagres, ao doar-se na cruz, mas maiores em região. Eles poderiam abranger uma região muito maior. Tanto é que poucas décadas depois, o apóstolo Paulo escreveu: o evangelho que eu prego é conhecido em todo o mundo.
E naquela ocasião o mundo tinha aproximadamente 200 milhões de pessoas. As grandes descobertas não haviam ocorrido. Era um mundo, parte da Ásia, parte da África e parte da Europa. E o apóstolo Paulo disse: o evangelho que eu prego é conhecido em todo o mundo. Foi a abrangência que Jesus falou: coisas maiores vocês irão fazer. Mas antes de eu ir para o Pai, eu tenho que dizer para vocês um novo mandamento: amem um ao outro. Vocês brigam muito. E quando Jesus falou isto, estava havendo e existindo uma das cerimônias mais significativas do cristianismo, que Jesus implantou naquele dia, aqui de São João capítulo 13, a Santa Ceia. E no recinto da Santa Ceia havia dissensões. Um discípulo queria ser maior do que o outro, porque era período da Páscoa, e todos achavam, os discípulos achavam, que naquele momento que judeus vinham de todas as partes do mundo para a festa da Páscoa, Jesus poderia reestabelecer o reino de Davi. E não era esse o ministério de Jesus. E ele queria dizer para os seus discípulos: eu vou partir, eu não vou estar mais entre vocês, parem de brigar, parem de discutir. E eu quero dizer para vocês, Pedro, André, Tiago, João, Judas estava lá na Santa Ceia. Ninguém deve ser obstruído da comunhão. Não importa a ideologia que tenha. O Espírito Santo tocou no coração. Não é o líder que vai dizer: não tome por esse ou por aquele motivo. Judas estava ali e tomou a ceia. E Jesus sabia que ele haveria de traí-lo poucas horas depois. Então, quando Jesus dirige-se para os seus discípulos, ele diz palavras tão pertinentes que aplico para os irmãos e amigos que estão aqui hoje. Nisto, vocês serão conhecidos. Meus discípulos queridos, disse Jesus para uma igreja de 12. E hoje eu falo para uma igreja de centenas e milhares que nos ouvem. Nisto seremos conhecidos. Vocês, meus discípulos, agora, e as gerações futuras que vierem, quando vos amarem uns aos outros. Então nós não vamos ser conhecidos pela doutrina, pela retórica, pela guarda do sábado, pela limitação, pela doutrina do santuário. Nós vamos ser conhecidos por atos, olhares e gestos de amor. Vai à minha igreja. Hoje nós vamos ter uma reunião especial para as mulheres. Vá à minha igreja. Qual é a sua igreja? Ah, que bom, é a igreja do amor. Eu gosto de ir àquela igreja. Sexta-feira retrasada, de ontem, há 7 dias atrás, eu estava lá no SBT, com um grupo que cantou no Teleton. E quando o apresentador Danilo Gentili foi apresentar o grupo adventista que ia cantar, e o Itamar falou: é um coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Danilo Gentili disse: eu conheço a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja séria. Não existe um testemunho maior do que este. Sabem por quê? Porque o amor é sério. O amor não é banal. O amor não é algo que se compre. E há pessoas que querem comprar o amor, outras que vendem o amor. E Jesus disse: vocês serão conhecidos no mundo quando vocês conseguirem se amar um ao outro e deixarem essas picuinhas para ver quem vai ser maior no reino que eu vou estabelecer, porque não vai haver reino nenhum. E quando eles entenderam isto, quando eles souberam o que era o verdadeiro amor, porque logo a seguir Jesus foi para a cruz, Jesus foi entregue, ressuscitou, foi para o céu, e eles ficaram tão unidos que eles lembraram do que Jesus havia dito: para vocês receberem o poder do Espírito Santo e a chuva serôdia, a chuva temporã, é preciso 2 coisas: que vocês tirem as dissensões do meio de vocês e que estejam juntos. E quando o Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2, capítulo 3, no dia do Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, haviam tirado todas as encrencas, então com amor eles pregaram e deram as suas vidas. Todos eles, com exceção de João, passaram pelo martírio.
E eles iam alegres para a morte, porque eles eram perseguidos, e a perseguição não tirava a motivação. Vocês serão conhecidos quando estiverem unidos e vos amarem uns aos outros. Vivemos hoje em um país desunido, onde lares estão sendo quebrados, onde amigos estão se degladiando, onde vivemos um pluralismo tão grande, a ponto de separarem norte e nordeste do sul e sudeste, ricos e pobres, brancos e negros, índios e outros mais, héteros, homo, separados. Quando Jesus disse: Pai, todos aqueles que vierem a mim serão chamados de filhos, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Jesus nunca fez distinção de ninguém. E ele ia em lugares que para a igreja do momento, que eram os discípulos, era totalmente impróprio. Como ele pode ir na casa de um ladrão chamado Zaqueu? Como ele pode ir na casa de um publicano e permitir que uma mulher vulgar pegue nos pés dele? Como ele pode chegar para uma mulher prostituta que está a ponto de ser morta e dizer: eu não te condeno? Jesus quebrava paradigmas, mas os paradigmas que Jesus quebrava era um sentimento que leva a desejar o bem do outro, era afeição profunda por alguém, era a intensa inclinação de caráter afetivo, era simpatia, era zelo, era cuidado. Era assim que Jesus tratava as pessoas. E quando nós chegamos em uma sociedade como as que estamos vivendo hoje, onde há separações, onde as pessoas estão se degladiando, onde existe uma corrosão muito grande social, é hora de nos levantarmos e entendermos que a vontade permissiva de Deus é realizada. Deus permite que as coisas aconteçam em nosso mundo, independente a despeito do que eu quero e do que eu penso. E quando Jesus está nesta ocasião, ele chega para os discípulos e, preocupado porque chegam emissários dos fariseus perguntando assim: é lícito pagar tributo? Devemos pagar tributo a César? Os judeus odiavam os romanos. Os romanos dominaram o mundo. E independente do que eles queriam, eles dominavam o mundo. E esse domínio do mundo era algo que assustava. A turminha saía correndo e as bandeiras romanas tremulavam sobre os muros de Jerusalém. Então, se Jesus diz: devemos pagar tributo a César, eles iam dizer: traidor. Traidor. Por que tem que pagar para os romanos que nos oprimem? Se Jesus diz: não vamos pagar, eles diriam: está se insurgindo contra o reino que nos governa. Então Jesus pediu uma moeda e falou assim: de quem é essa figura que está cunhada aqui na moeda? De César. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os governos instituídos, nós devemos pedir a bênção de Deus. Nós não devemos querer que as coisas estejam más, porque se as coisas forem más no Brasil, nós também estamos no mesmo bojo. Nós devemos pedir a Deus que oriente, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos orar por aqueles que nos presidem. É a palavra de Deus que nos apresenta, independente do que eu penso, independente do que eu quero. E este é o motivo que faz com que as crianças sejam tão puras. Eu havia dito, ao fazer a dedicação do Arthurzinho, do Dadá e da Carla, que está bonitinho ali dormindo agora, que eu iria falar alguma coisa sobre o que Jesus falou para os adultos. Se nós adultos não nos tornarmos como crianças, de maneira nenhuma herdaremos o reino de Deus. O que é sermos como crianças? É sermos puros. Dê uma olhadinha nesse vídeo que mostram crianças e até animais, idosos, com a pureza mais singela que pode existir. E aqui vem a palavra de Deus
dizendo, lá em Marcos capítulo 10, que eu li antes do sermão, ao fazer a dedicação, que nós devemos ser como crianças. Solta o vídeo e vamos ver essas imagens lindas. Olhem que coisa linda isso aqui. Olha a asa da galinha. Olhem que cenas mais lindas e mais maravilhosas, e diante disso que nós acabamos de ver agora, eu quero ler aqui do livro de São João, no capítulo 17, a respeito do que nós acabamos de ver agora, dos versículos 20 em diante. São João 17, 20 em diante. Eu não somente rogo por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Sabe o que vai acontecer com as peças do tabuleiro da vida? Vão ficar assim, todas unidas, todas juntas, de todas as cores, de todos os matizes, verde, amarelo, azul, vermelho, neutros, vão ficar de todas as cores unidos, juntos. E a proposta que Jesus fez foi assim: Pai, aqueles que tu me deste, lá da igreja do Tatuapé, e aonde estiverem assistindo agora, eu rogo que eles entendam que o amor, estamos falando do amor, as mesmas palavras agora, que o amor que tu me deste seja dado a eles também.
E este amor dado a eles, que foi dado a mim, vai permitir que eles entendam que tu, Pai, e eu somos um, assim como propomos que eles e nós sejamos um. São palavras quase que filosóficas, mas para que nós sejamos um com Jesus, nós temos que ser primeiro um com o outro e uns com os outros. Será que você precisa escrever para alguém com quem você rompeu o relacionamento nas últimas semanas, nos últimos meses? Será que é preciso você pegar o seu celular e telefonar para alguém? Será que é alguém da família ou dentro do próprio lar que precise que você vá presencialmente e dê um abraço e diga: me perdoe? Amigos queridos, em algum momento da história, o start para a volta de Jesus vai ser dado. Quando Jesus disse no sermão profético de Mateus 24, que o mundo estaria antes da volta de Jesus envolto em guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Como 800 milhões de pessoas podem ter fome no mundo com lugares que produzem tanto? Onde o nosso país desperdiça toneladas de alimentos por dia. Como pode se passar fome? Mas Jesus disse no sermão profético: ainda não é o fim. Mas para que o fim acontecesse, ele estaria em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino, para ser pregado, eu nunca entendi tanto, que não demorará mais do que alguns minutos, caso Deus permita. Hoje no mundo é tudo tão dinâmico, tão rápido, que essa minha pregação agora pode ser vista em qualquer lugar do mundo onde o link tenha sido acessado. Ela pode ser vista depois. E o evangelho pode ser pregado muito rapidamente. Mas quando Jesus falou em Mateus capítulo 22, capítulo 17, a respeito da sua volta, quando ele disse que o mundo estaria em uma situação tão degradante que as coisas iriam de mal a pior e sucessivas, será que o start não está sendo dado agora? Porque nós sempre queremos prosperidade, e a teologia da prosperidade que é pregada em muitas igrejas não é bíblica. Porque antes da volta de Jesus, as coisas iriam de mal a pior, e nós não estamos preparados para grandes perdas. Nós não estamos preparados para abrir mão do que temos, para quando chegar o momento que o justo viverá pela fé, nós estejamos selados com o selo de Deus. E para essas coisas irem de mal a pior, alguma coisa poderia acontecer. Será, pergunto eu, porventura, que Apocalipse capítulo 13 não está se cumprindo, ou poderá se cumprir em nossos dias, quando nós vemos a profecia de Apocalipse 13 de um poder que sobe do mar, identificado como Vaticano, e um poder que sobe da terra, identificado como os Estados Unidos, queriam se unir. E este poder dos Estados Unidos, que seria chamado da imagem do primeiro poder, daria autoridade e poder para que este, que é um poder religioso do Vaticano, fizesse com que não comprassem, não vendessem, não comercializassem, e está no Apocalipse, senão somente aqueles que tivessem o seu sinal. E é chamado na Bíblia de o sinal da besta. Besta em profecia é um poder, onde tem o selo de Deus também, que é chamado selo de Deus. E o último ato do drama da história deste mundo é profético, será o decreto dominical. E nós não falamos sobre isso. Isso está à nossa frente, porque nós nunca tivemos um papa que tem uma tendência à esquerda, e o que eu estou falando é mídia,
cardeais do Vaticano questionam posturas sociais, familiares, culturais que o Papa Francisco está desenvolvendo. Então nós temos um Papa que tem um viés dessa natureza e ele é jesuíta. E nós temos um presidente norte-americano que pela segunda vez na história norte-americana é um presidente católico, mas que também é jesuíta. Pergunto eu, será que Apocalipse 13 não poderia se cumprir em nossos dias? E o start está sendo dado com histórias ocorrendo em nosso país, em nossa nação. Enquanto nos dedicamos muito tempo, muito da nossa energia para ver o que está acontecendo, os acontecimentos caminham. E nós não podemos ficar para trás. E diante desses acontecimentos que ocorrem, que estamos vendo, estamos vivendo, nos separamos, brigamos, nos degladiamos. E vem a palavra de Deus para todos nós, no final desse assunto, dizendo: sê simples como aquelas crianças. Porque Jesus disse que devemos nos tornar como aquelas crianças que eu mostrei agora do vídeo, ou pessoas idosas, ou até animais. Não há malícia, não há competição, não existe o desenvolvimento da raiva, do ódio. Eu quero terminar com uma oração, em uma prece pedindo a Deus por sua vida e por minha vida. E nesta prece eu vou rogar a Deus por uma questão: que nos faça unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo propósito, em um mesmo ideal, que tem como objetivo o amor, vindo da paz de Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e deixo-vos a paz. Se você quer participar dessa oração, eu não vou pedir para você vir à frente, pode ficar aí no seu lugar, mas pense que é uma oportunidade muito grande que Deus nos dá de sairmos aqui da igreja com o nosso coração abastecido por esse amor, que é um novo mandamento para o século 21 em uma sociedade pós-moderna, que Deus está dizendo: amem-se um ao outro a partir de casa, a partir do seu lar. Quando vier à igreja, quando for ao trabalho, quando estiver dirigindo, e quando surgir alguém que pensa diferente do que você, trate com amor, trate com respeito e analise, e aqui eu termino, que o nosso reino não é aqui. E quando virmos estas coisas acontecerem, é hora de olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Se você quer ser um com Jesus, através do poder do Espírito Santo, manter essa unidade em sua vida pela comunhão, e em seu lar com a sua família, na igreja com seus irmãos e na sociedade por onde você for, levante a sua mão. Permaneça assim. Querido e bom Deus, em tuas mãos entregamos, dedicamos e reconsagramos as nossas vidas agora. Nós não sabemos o que vai acontecer quando sairmos aqui da igreja, quando anoitecer este sábado, quando chegar o início de uma nova semana, nós não sabemos. Mas tu que sabes o futuro e vês agora o desejo do nosso coração, e o desejo do nosso coração será realizado pelo teu poder a partir do momento que dermos abertura para o Espírito Santo, como estamos fazendo agora, e suplicando que esse poder mude a nossa vida, transforme a nossa mente, tire, ó Pai, toda a sujeira, todo o lixo, tudo aquilo que tem tomado um tempo descomunal, que tem nos afastado do relacionamento e da comunhão contigo, que tem permitido com que discutíssemos em casa, brigássemos na rua, ofendêssemos no trabalho. Nos perdoe, ó Pai, onde falhamos, e permita que ao sermos um contigo,
o propósito dessa última leitura. E com os nossos familiares, os nossos irmãos, quando Jesus voltar, nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Que nenhum dos que estão aqui falte naquele dia, que nenhum dos amigos que nos ouvem neste momento deixe de estar com os braços abertos esperando Jesus. E para tanto, ó Pai, com a nossa mão levantada, nós estamos agora fazendo um propósito diante de Ti. Queremos ser um com Jesus, queremos ser uns com os outros e manter esta unidade até a volta de Jesus. Suplicamos quando Ele irá levar para um lugar que nós não podemos sequer mensurar, onde nunca mais passaremos por essas situações, e até esse dia, ó Pai, que não desistamos. Que este amor seja mantido em nosso coração. Por favor, perdoe onde falhamos e nos dê a graça e o amor maravilhoso da salvação, e suplicamos para todos nós que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe com muito amor e nos dê a bênção da salvação, do perdão e do preparo para a volta de Jesus, pois em seu nome suplicamos agora e para sempre.